Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também pelas redes sociais, nossa live no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, e o convite diário para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar pelo WhatsApp também. 973350038 é o número, 973350038. Sexta-feira chegou mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Já é tradição nesse espaço, você conhece a nossa conversa semanal aqui sobre a segurança pública em todo o território paulista. Os nossos convidados de hoje são da Escola Superior de Soldados, primeiro sargento Paula Vanessa dos Santos. Tudo bem? Sargento Vanessa, bem-vinda mais uma vez, já esteve com a gente numa outra ocasião e retorna agora para esse papo com a gente. Tudo bem? Sargento Vanessa não está conectada, algum problema com a conexão dela. Também com a gente o primeiro sargento Eduardo Criado, vai participar dessa nossa conversa, o primeiro sargento Eduardo Criado, da Escola Superior de Soldados, hoje aqui no programa Gente que Fala, nosso espaço para que todos conheçam a Escola Superior de Soldados da Polícia Militar. Ambos estão com problemas na conexão, acho que a Vanessa já está de volta. Tudo bem, Vanessa? Bom dia. Problemas com a sua conexão? Tudo restabelecido aí? Sim. Sim. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala, já esteve com a gente numa conversa anterior, está de volta aqui para a gente falar novamente sobre a Escola Superior de Soldados. Temos também o... Sim. Pode falar, Vanessa. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Também com a gente nessa conversa, como eu já destaquei, o primeiro sargento Eduardo Criado, da Escola Superior de Soldados, também ele vem para essa nossa conversa. Tudo bem, sargento Criado? Problemas com o seu áudio, sargento. Não temos, a gente tem a sua imagem, quem está aqui com a gente na live está vendo a sua imagem, mas não está te ouvindo. Vamos lá, novamente. Pode falar, sargento. Não temos o seu áudio. O microfone está aberto, mas não temos o seu áudio, apesar do microfone aberto. Vamos fazer o seguinte, sai da conexão, sargento, entra novamente, alguma incompatibilidade aí técnica, que provavelmente será resolvida se você desconectar e conectar novamente. Seu microfone está aberto, mas o seu áudio não está chegando. Vamos lá, a gente vai começar então com a sargento Vanessa. Antes disso, olha, a formação de soldados na Polícia Militar tem origem em 1832, quando foram incorporados os primeiros 130 voluntários que compuseram o seu efetivo inicial. Mas a Escola Superior de Soldados foi criada oficialmente em 1984, com o objetivo de padronizar e promover excelência à formação de jovens voluntários, homens e mulheres que se decidiram ou que decidiram tornar-se policiais. Sargento Vanessa, então, desde 1984, a Escola Superior de Soldados funcionando. Sempre aí em Pirituba, na zona oeste aqui da capital? Sim, nós estamos localizados aqui na Avenida Doutor Felipe Pinel, né, a Zona Oeste, Vila Clarice, desde 1984. Bom, como eu destaquei aqui, a formação de soldados tem origem em 1832 e a escola criada oficialmente em 1984. Entre essas duas datas, como é que era feita a formação dos soldados? Era feita de forma descentralizada, né? Em que pese, hoje também, a gente tem a formação aqui na Escola dos Soldados e nós temos outros núcleos descentralizados que também têm a formação do soldado, como, por exemplo, nós temos na Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, nós temos na cavalaria, nós temos nos policiamentos do interior, então tem núcleos descentralizados que também têm a formação do nosso policial militar, o soldado de segunda classe. Não comporta a quantidade que comporta aqui Pirituba, né? Mas costumam ter 2, 3 pelotões também de formação. Sargento Criado, está na conexão, tudo bem? Está me ouvindo? Pode falar? Sargento Criado, me ouve?
Sargento Criado. Primeiro sargento Eduardo Criado, da Escola Superior de Soldados, aqui também nessa nossa conversa de sexta-feira, para a gente conhecer o trabalho desenvolvido, tanto por ele quanto pela sargento Vanessa. Nos ouve, sargento Criado? Seu microfone fechado. Sua imagem fechada. Realmente ainda há problemas com a conexão do sargento Criado, a gente segue por aqui. Vanessa, vamos falar o seguinte. Escola Superior de Soldados, esse nome superior por quê? Quando a gente pensa em algum ensino superior, a gente pensa em ensino de bacharelado. Tem ensino de bacharelado aí? Não? Aqui na Escola dos Soldados, não. Aqui o nosso soldado de segunda classe, né, o policial militar que ingressa como soldado de segunda classe, ele, ao se formar, ele tem o título de tecnólogo. Tecnólogo não, desculpa, de técnico. No caso, em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Então, é considerado uma escola superior por conta disso. Sim, mas ele sai formado técnico, né? Em que momento ele pode fazer um curso superior dentro da Polícia Militar? Dentro da Polícia Militar, há a possibilidade dele prestar concurso para cabo, para sargento, e também há a possibilidade dele prestar concurso para a Academia do Barro Branco, né, que é o curso de formações de oficiais. Então, há essa possibilidade através de concurso interno também, concurso público, ele está prestando para oficial. Na conversa da semana passada, eu até tirava a dúvida aqui, né, a respeito dos sargentos, né, porque nós temos os oficiais, a partir de primeiro-tenente, e os praças, né, aquele que entra na Polícia Militar como segundo soldado, vai para primeiro soldado, cabo, e aí nós temos o sargento. Aí eu perguntava para os oficiais que participavam aqui na semana passada se o sargento, onde ele se encaixava, né, para cima ou para baixo, porque a impressão é que ele está no limbo, né, ele não é praça e ele não é oficial, mas ele é praça, sim, né? Na verdade, o sargento ele é praça, né? De soldado segunda classe até subtenente são os praças. Aí nós temos os praças especiais, que são os alunos oficiais e os aspirantes a oficiais. Aí nós temos os oficiais subalternos, que é o primeiro e o segundo tenente, e os oficiais superiores, que são a partir de major, né? Major, tenente coronel e coronel. E nós temos ainda o oficial intermediário, que é o capitão. Sim. Bom, sobre a Escola Superior de Soldados, sargento Vanessa, quem é que pode participar dela? Como é que faz para entrar na Escola Superior de Soldados? Mediante concurso público, né? O candidato tem que ter 18 anos até o momento da posse. Tem alguns requisitos referente à escolaridade, ensino médio, a altura do candidato. Vale ressaltar que ele é submetido a diversas etapas, né, neste concurso público. Então, primeiro começa a prova intelectual, posterior ele tem um exame médico, ele tem um teste físico, ele tem uma avaliação psicológica e posterior uma investigação social. Sim, fez o concurso público, foi aprovado para soldado, ele vai passar por essa formação. É o caminho natural dentro da instituição da Polícia Militar. Não. É isso, sargento. Ele tem duas formas de ingresso, né? Seja como soldado segunda classe ou direto como aluno oficial, que é, no caso, o concurso para a Academia do Barro Branco, que é o curso Sim, mas de nesse formação caso, de oficiais. o oficial não vai fazer a Escola Superior de Soldados, quer dizer, é só aquele que prestar concurso para soldado é que vai passar por essa formação. Isso, perfeito. Sim. Será que o sargento Eduardo Criado já está com a gente na conexão? Sargento, nos ouve? Ainda com problemas, né? Não temos o áudio, quer dizer, temos o áudio, mas não temos a imagem. Vamos só fechar o microfone dele para que a gente não tenha interferência do áudio do sargento Criado aqui na nossa conversa com a sargento Vanessa. Agora sim. Vamos lá. Sargento, quanto tempo na Polícia Militar? Há 20 anos. Em agosto, agora eu faço 21 anos que estou na Polícia Militar, desde os 18 anos. Sempre... Bom, começou como soldado, evidentemente. Isso. Sim.
O que te levou para a Polícia Militar, Sargento Vanessa? Qual foi a motivação? Com certeza foi meu pai, que também é militar, né? Meu pai serviu o exército em Brasília, ele foi da Guarda Presidencial e posterior, em 1981, antes de eu nascer, meu pai ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo e ele é o grande exemplo que eu tenho de vida e de profissional. Ele segue ainda na ativa? Não, meu pai, ele já é um policial veterano, né? Ele é segundo sargento também. Você dá aulas na Escola Superior de Soldados, Sargento Vanessa? Sim, desde 2014. Conta pra gente, como é que é essa rotina? Quais são as disciplinas? Qual o objetivo da sua matéria? Então, na verdade, eu ministro aula atualmente, né? Eu já ministrei aula de várias disciplinas. Atualmente, eu ministro aula de direito penal, né? Então, aqui a gente sempre engloba a parte geral do Código Penal e também tem a parte especial que começa a tratar dos crimes em espécie. Então, o policial militar ele tem uma carga horária de 62 horas aulas de direito penal, e fora as outras que ele tem, né? Direito penal é só uma das unidades didáticas que o soldado segunda classe vai estar estudando aqui. E também ministro aula de técnica de condução de viatura. Aí tem a ver com a condução veicular, né? Tanto partes teóricas, né? Desde uma ergonomia, dos ajustes de tudo no veículo, até aquela parte de condução de viatura, né, que é a parte daquelas pistas que eles fazem exercícios com cones, com frenagens, entre outros que tem também tudo no currículo de formação do soldado de segunda classe. Sim, mais adiante a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes sobre essa questão da formação dos condutores, né? E eu quero tentar dar uma sequência aqui com o Sargento Eduardo Criado. Vamos ver se ele já está aí na conexão adequadamente. Tudo bem, Sargento? Mauro, boa tarde, tudo bem? Me escuta? Agora sim. Perfeito. Agora sim. Vamos lá, quero te apresentar novamente. Sargento Eduardo Criado, da Escola Superior de Soldados. Agora a conexão em ordem, tanto em áudio quanto em vídeo. Sargento, eu perguntava aqui para a Sargento Vanessa se ela dá aulas na Escola Superior de Soldados. Você dá aulas também? Sim, senhor. Dou aula de direção defensiva, né? Nas viaturas 4 rodas, a Trailblazer, né? E a Spin, que são as viaturas menores, e a Trailblazer, as viaturas maiores, com tração 4x4. Como é que você começa na PM? Quanto tempo na instituição? O que é que te motivou? O que é que te levou a querer ser policial? Sim, entrei na PM em 98, né? Fui soldado aqui da Escola Superior de Soldados. Trabalhei na área central, né? Na região do 11 Batalhão ali. E, posteriormente, fui trabalhar no 1º Batalhão de Choque, na Rota. Fiquei por lá 20 anos e estou recente aqui na escola, há cerca de 6 meses, aproximadamente. Sargento Criado, como é que são definidos os professores que dão aulas para os soldados aí na escola superior? Bom, normalmente o professor já tem uma vaga bagagem, né? De rua tal. Normalmente já é formado em alguma matéria específica, né? E é escolhido, é verificado pela coordenação da escola e olhado a possibilidade de ele dar aula aqui, né? Tem que ter alguma formação em pedagogia, porque os professores são sargentos ou são oficiais, né? Tem que ter alguma formação em pedagogia para assumir essa atribuição dentro da PM? Não especificamente em pedagogia, né? Mas ele tem que ser específico em alguma das matérias, né? Que ele vai ministrar. E no seu caso, você tá aí na direção defensiva. Como é que você se especializou? Sim. Ou se capacitou para isso? Certo. Eu sempre fui, desde soldado, fui motorista lá na Rota, né? Fiz o curso aqui, o estágio, estágio de especificação aqui na escola. E posteriormente, depois que eu fui promovido a sargento, eu fiz o curso de docência de técnica de direção preventiva, né? Então, ele me gabaritou a dar aula aqui de direção defensiva aqui na escola. Posteriormente, agora, recentemente, fiz o curso 4x4, né, pela Polícia Ambiental de São Paulo. Sargento Vanessa, e no seu caso, o que você precisou fazer para se habilitar, para se capacitar a dar aulas
na Escola Superior de Soldados? Eu sou formada em Direito, né? E eu também tenho um curso na Polícia Militar que nós chamamos de Técnicas de Ensino. Ele trabalha com andragogia, né? Que é o ensino para os adultos, né? Então, esse curso também capacita a gente a melhorar um pouco a nossa didática. No caso, direção, eu também sou docente em técnicas de direção policial preventiva e também fiz o curso pela Ambiental de direção de veículo com tração 4x4. Sim. Agora, vamos falar do curso, Sargento Vanessa, especificamente. A gente já tratou do funcionamento dele em outras ocasiões por aqui, mas é sempre bom a gente recapitular, recordar, a audiência é rotativa, como é o curso, como é a grade curricular, o que é oferecido, quanto tempo o soldado fica em formação? Então, a nossa grade curricular, como eu falei, ela contempla várias unidades didáticas, né? Educação física, defesa pessoal, ordem unida, direito penal, direito civil, direito administrativo militar, técnica de condução de viatura. Toda essa carga horária do curso superior de técnico de polícia ostensiva e preservação da ordem pública contempla 2.602 horas-aulas, né, que é a previsão do nosso currículo, que se desenvolve em mais ou menos 52 semanas e perdura por 12 meses. São divididos em 2 módulos, o módulo básico, que perdura 6 meses, e o módulo específico, que são mais 6 meses. Então, totalizando 1 ano. 12 meses, 1 ano. Sim, sim. Como é a carreira do soldado exatamente? Porque, passando no concurso público, ele ingressa como segundo soldado. Como é que é esse momento entre primeiro e segundo soldado? Isso quanto tempo leva? Vai depender, claro, de outros concursos internos que o soldado venha a fazer para poder subir de posto, mas nessa fase entre o primeiro e o segundo, como é que as coisas acontecem, Sargento Vanessa? Então, o soldado segunda classe, ele fica 12 meses em formação, posterior ele fica durante 2 anos em estágio probatório. Por todo esse tempo ele é segunda classe. Após esse estágio probatório de 3 anos, ele é promovido à primeira classe. Nesse momento, se ele tiver 5 anos de ingresso na Polícia Militar, ele pode prestar o concurso interno para cabo ou para sargento. Ou ainda ele pode, a qualquer momento, independente de tempo de ingresso na instituição, prestar o concurso público para a Academia do Barro Branco, que seria para o curso de formação de oficiais. Sim. Agora, esses concursos internos, Sargento Criado, eles acontecem de forma diferente ou numa periodicidade diferente daqueles que acontecem para aqueles que estão fora e querem ingressar na PM. Uma coisa é o interno para subir de posto, enfim. Isso é mais comum, é mais frequente isso acontecer, para esse movimento acontecer dentro da instituição, não é isso, Sargento Criado? É periódico, né? Normalmente, para sargento, um concurso por ano, né? E para oficial, seja um por ano também, seja um por ano, né? As promoções variam, são 4 datas que a gente tem no ano de promoções, né? Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai se classificando melhor e vai entrando como sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento dentro da graduação. Sim. 12h18, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Você conhece o nosso espaço, já é tradição por aqui, sempre os assuntos da segurança pública, nessa parceria que a gente tem nesse espaço com a FERMEST, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Vamos falar sobre o seguinte agora. A PM Paulista realiza periodicamente o curso de especialização profissional de técnicas de direção policial preventiva. O que é isso? Aulas teóricas e práticas para especializar os PMs na condução da viatura, claro, com respeito à legislação e também com o emprego das técnicas para evitar os acidentes de trânsito. A gente sempre começa falando da história, Sargento Vanessa. Como é que isso tem início na PM? Quando que a PM percebe que é importante ter esse trabalho de direção defensiva voltado aí para a formação de vocês? Na verdade, o primeiro curso de direção defensiva na polícia, ele aconteceu em 1987, né? Tendo em vista
eu entendo que o principal escopo do nosso curso de direção é evitar acidentes, né? Salvaguardar vidas, a integridade física, não só dos nossos policiais militares, mas também de todos os usuários da via, e também zelar e preservar pela manutenção dos veículos que nós utilizamos no policiamento. Então, eu entendo que esse é o principal objetivo do nosso estágio, do nosso curso. Então, tudo começou em 1987. Isso. É isso. Sargento Criado, sobre esse conceito, né, de direção defensiva, muita gente não entende, aliás, muitos motoristas devidamente habilitados com toda a passagem pela autoescola não entendem esse conceito e que é muito importante. O que é isso? É você dirigir pensando nos outros, né? Pensando na atitude que o outro também vai ter no trânsito, e não só com o seu próprio comportamento no trânsito. Esse é o ponto fundamental para pegar no volante, não é verdade? Exato. Como a Vanessa disse, né, a direção defensiva é a forma de dirigir da melhor maneira que evite um acidente, né? Preservando o material, né, o veículo, mas também é conhecer as leis de trânsito, é obedecer às sinalizações, né, existentes, usar sempre o cinto de segurança, conhecer o veículo que está dirigindo. Muitas pessoas desconhecem o veículo, pegam o veículo a primeira vez, não sabem os equipamentos que tem dentro do veículo. Uma boa postura dentro do veículo, né? A ergonomia, muito importante, que a gente passa aqui para os policiais, manter o veículo sempre em condições de funcionamento. Isso procura falar isso nas nossas aulas, está falando, fazendo a nossa manutenção de primeiro escalão, que a gente faz, que é uma manutenção que a gente faz na entrada, durante e depois na entrega do serviço, né? Nas viaturas, sempre está prestigiando isso daí. E ver sempre a possibilidade de um acidente e tentar evitar, ser capaz de evitar esse acidente, né? Prever o que pode acontecer lá na frente. Quanto tempo dura esse curso, Sargento Criado? O curso ele dura 2 semanas, né? Curso de docência, e o estágio dura 1 semana para cabos soldados. Aí tem as aulas práticas e as aulas teóricas. Como é que funciona a aula prática? Como é que se simula uma situação de acidente para que o policial possa demonstrar ali a sua habilidade para escapar desse evento? Sim, as aulas teóricas incluem mecânica, né? A parte mecânica básica, inclui física, leis de trânsito, né? E também algumas partes sobre comboios policiais, né? E a própria mecânica em si. A segunda parte já seria a parte mais prática, né? É a parte que a gente simula um slalom curto, um slalom médio, uma caixa de frenagem, né? Uma frenagem de emergência, para que o policial... normalmente são atividades que ele tem no dia a dia. Desviar de um veículo, desviar de um buraco, né? Ele tem mais habilidade para isso daí. Então, ele tem a primeira parte, que é a parte teórica, e a segunda parte, que é a parte prática, né? Uma tomada de curva, iniciar uma curva, terminar uma curva, né? Essa é o nosso intuito, né? Mostrar para o policial, para que ele conheça a máquina que ele trabalha, né? Que ele tenha um bom desenvolvimento com aquela máquina, né? É interessante essa questão das leis de trânsito, Sargento Vanessa, porque os policiais, eles têm, claro, pela questão do ofício, algumas liberalidades, né? Algumas questões em relação às leis de trânsito são observadas de maneira diferente pelos policiais na condução, porque eles estão numa ocorrência, às vezes precisa de velocidade, às vezes precisa ultrapassar um semáforo vermelho, com a devida segurança, enfim, com todo o treinamento que vocês têm. Como é que é esse olhar sobre as leis de trânsito, que é diferente do nosso olhar? Então, existe a previsão legal no próprio Código de Trânsito, né? A parte que fala da circulação e conduta, está lá no artigo 29, inciso 7, que fala que os veículos de emergência, desde que em situação de urgência, eles têm a prioridade no deslocamento, tanto o deslocamento quanto a parada, o estacionamento. Então, de fato, quando a gente está com uma ocorrência que é necessário um deslocamento mais célere, a gente acaba, nesse itinerário, cometendo algumas infrações de trânsito, tendo em vista a gravidade da ocorrência que a gente está se deslocando para atender. Mas tudo é respaldado pelo Código de Trânsito,
a gente tem que estar com a sirene ligada, o highlight, né, que são os sinais luminosos da viatura, também acionado, e sempre com a devida cautela, né? No caso, esse deslocamento de urgência não dá o direito da gente abrir mão da cautela no deslocamento, de fazer de tudo para evitar um acidente, e conduzir sempre o veículo oficial de forma segura. Faróis acesos e sirenes ligadas, sempre em condição de emergência, Sargento Vanessa? Sim, é uma obrigatoriedade, inclusive, do Código de Trânsito. O veículo de emergência, quando ele está em um atendimento de urgência, ele deve estar com a sirene ligada e os sinais luminosos, no caso, o highlight ligado, para alertar os demais condutores, né, que aquela viatura, que aquele veículo, ele precisa ter a precedência na ultrapassagem e que às vezes a gente pode ultrapassar um semáforo vermelho, a gente pode, em certo trecho da via, transitar na contramão de direção, mas tudo isso justificado nessa violação ao Código de Trânsito pela a situação do deslocamento e necessitar chegar em determinado local de forma rápida para salvaguardar a vida de qualquer outras pessoas que estão precisando do nosso serviço naquele momento. O sargento Criado falou sobre o aprendizado das aulas teóricas, muita questão, muitos assuntos relacionados à parte mecânica, à parte física, do funcionamento do veículo, claro, falou sobre a duração. Agora, sargento Criado, quem é que participa desse curso? Todo PM tem que participar, porque um dia ele pode, na eventualidade, né, ele pode dirigir uma viatura, ele pode ser chamado ali, escalado naquele momento eventual para isso, ele tem que estar preparado? Então, Mauro, o policial militar, ele é habilitado já, né? Tem que ser habilitado e ele tem que ser soldado de primeira classe, né? Temos diretrizes aqui na PM, né? Aqui normas, que obrigam o policial a ser no mínimo um primeiro soldado, né? Mas todos podem fazer. Tirando o segundo soldado, ou segunda classe, né? Todos podem fazer o curso. Existe o estágio, que é direcionado ao efetivo de cabos soldados, né? O curso, que é direcionado a subtenentes e sargentos da polícia e oficiais. Sim. Eu fiz essa pergunta, sargento Vanessa, porque as eventualidades acontecem. Por exemplo, num patrulhamento, uma viatura tem lá 2 policiais, aquele que está dirigindo, claro, passou pelo curso, está preparado, está habilitado, mas de repente o outro não passou. Acontece alguma coisa naquela ocorrência, ele precisa assumir o volante, ele pode fazer isso, ele tem essa autonomia para tomar essa decisão? Então, ingresso, na verdade, né? Um dos requisitos do ingresso na nossa instituição é o policial militar ser habilitado no mínimo na categoria B, né? Que se a gente fala bravo, né? Justamente por conta da emergência, porque pode acontecer algo na ocorrência policial que impossibilite o motorista de estar conduzindo aquele veículo. Então, o encarregado terá que assumir a direção do veículo, pelo menos para salvaguardar a vida dele e do outro policial militar para sair daquele local da ocorrência, né? Ou até mesmo para prestar um socorro. Só que nem todos os policiais, eles são autorizados a conduzir os nossos veículos oficiais. Justamente, esse é o sentido da pergunta. Uhum. Sim. Existem aí, nesse alguns caso... requisitos, né? E os requisitos são subjetivos. Então, o primeiro é ele possuir no mínimo 21 anos de idade. O segundo, ele não pode ser permissionário, né? Que seria a PPD, a permissão para dirigir, que é aquela permissão que perdura por 12 meses. E ele também não pode cometer, no período de 12 meses, infrações de trânsito grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações de natureza média. Então, ele tem que atender esses requisitos para ele estar conduzindo um veículo oficial. As aulas práticas acontecem também aí na Escola Superior de Soldados? Como é que isso se realiza? Como é que se simula o que pode ocorrer dentro de uma ocorrência para... o policial já está preparado para isso, sargento Vanessa? Sim, os nossos soldados segunda classe, eles têm uma matéria, tanto no módulo básico, que nós chamamos de técnica de condução de viatura, que contempla 24 horas aulas no módulo básico, que ele vai ter noções teóricas, né, de quais são as condições adversas,
como evitar essas condições adversas, como realizar a manutenção de primeiro escalão em uma viatura, e posterior, no módulo específico, que também são 6 meses, ele terá mais 24 horas aulas de técnica de condução de viatura. Já nessas aulas, ele terá 18 horas aulas de condução, propriamente dita. Então, ele vai conduzir a viatura e vai passar por pistas, por testes de frenagem, teste de concentração, teste de desvio. Então, a gente vai estar treinando esse policial para, de fato, estar conduzindo o veículo de emergência. Sargento Criado, dá um exemplo para a gente, caso você tenha passado por isso, alguma ocorrência que te exigiu habilidade ao volante ali da direção para poder resolver o problema ali com segurança, com o emprego de todas as técnicas que são aprendidas por vocês. Bom, Mauro, toda vez que a gente vai atender uma ocorrência, né, a gente precisa ter as cautelas devidas, né? São diversas vezes que a gente tem que se deslocar de modo de emergência, né? E a gente depara com várias... Mas uma assim que eu me recordo, a gente estava em uma rodovia, né? E com uma velocidade compatível com a via, porém o trânsito parou rápido, né? Eu tive que efetuar uma frenagem de emergência e conseguir colocar a viatura num ponto seguro, né, da via, né? Poderia ter acontecido, como já aconteceu outras vezes, a viatura engavetar, né? Poderia, um capotamento, talvez, nesse desvio que a gente fez, mas são técnicas que a gente vai aprendendo, né? Nesse curso, no estágio, a gente chama a técnica do alce, né? Que a gente conseguiu frear e desviar do objeto que estava na frente, né? Então, o que eu mais me recordo, essa daí foi uma técnica que foi treinada, foi passada por vários anos aí, e a gente nunca sabe quando vai usar, mas a gente pode usar a qualquer momento, né? Então, sim, algo que ficou marcante na minha vida foi isso aí. Faltando 29 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. A gente vai fazer uma breve pausa aqui. O nosso assunto de hoje, sempre você conhece, os assuntos da segurança pública, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Já já a gente volta com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nossa conversa hoje com o primeiro sargento Paula Vanessa dos Santos e o primeiro sargento também Eduardo Criado. Eles são da Escola Superior de Soldados. A gente está aprendendo aqui tudo a respeito da escola e o trabalho realizado por eles. Olha, Sargento Vanessa e Sargento Criado, eu estou achando vocês bastante sérios, acho que vocês estão nervosos com a entrevista. Vamos quebrar o gelo aqui um pouquinho. Eu vou dizer o seguinte, olha. Vamos ver se eu tiro um sorriso aqui de vocês com a seguinte informação. Edson Criado, Cecílio Criado, Zeni Criado, José Eduardo Criado, todos no YouTube acompanhando vocês. E também o Ricardo Mariano, marido da Vanessa, também no YouTube, mandando os parabéns. Tem outras pessoas no YouTube, também no Facebook, também no Instagram, mandando parabéns, enfim. Olha que momento legal aqui, todo mundo reunido, eu quero ver o sorriso de vocês. Olha aí que beleza, agora sim. Muito bom, vocês estão tensos hoje, hein? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vanessa, não vou nem te chamar de sargento, vou te chamar de Vanessa, para quebrar mais o gelo aqui. Como é que são apuradas responsabilidades dentro da Polícia Militar quando ocorre um acidente com uma viatura? Para saber se a responsabilidade foi do policial ou se teve algum causador externo. O primeiro fator que será verificado é se o policial, de fato, conduziu o veículo de forma defensiva, se ele adotou uma postura defensiva na condução do veículo para estar evitando esse acidente.
Também será verificado, costuma-se apurar, né, os acidentes de trânsito, quando não há vítima, através de sindicância. Então, também será apurado se o policial respeitou as regras de circulação e conduta. Uma das principais, é justamente a utilização da sirene e dos sinais luminosos, né, o highlight, que é necessário em todos os deslocamentos com o veículo oficial. Então, através da sindicância, vai apurar se a responsabilidade do causador é do policial militar ou é de terceiros, né? E posterior, se a responsabilidade for do policial militar, ele terá que estar ressarcindo aí o Estado, o erário, né? Pois é, quando acontece, quando essa responsabilidade é do policial, o policial tem que ressarcir o Estado com relação aos danos. Sim, se ele for considerado culpado na solução da sindicância, ele tem que ressarcir. Muito bem, vamos falar sobre o seguinte agora. A condução de veículos de emergência, né? Dirigir viaturas da Polícia Militar requer técnica, treino, sangue frio, claro, mas não é só isso. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para conduzir veículo de emergência é preciso ser aprovado em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos, né, nos moldes da normatização do CONTRAN. A gente está falando aqui, claro, dos veículos da Polícia Militar. Agora, veículos de emergência, tem veículos dos bombeiros, tem as ambulâncias, não é isso, Sargento Criado? Sim. Isso aí. Agora, normalmente, o efetivo ele já é aprovado, né, no teste que a gente chama de SAT, aqui, ele tem que ser aprovado por esse teste de condição de viaturas, né, do SAT. No caso dos bombeiros, porque os bombeiros também são policiais militares, não é, Sargento Criado? No caso dos bombeiros, o curso que eles fazem é o mesmo para a direção, evidentemente, né, dos grandes veículos, né, dos bombeiros, dos carros de incêndio? O curso do bombeiro ele é específico para o tipo de viatura que eles utilizam, né? Ele tem a mesma habilitação nossa, porém é específico para o tipo de veículos que eles vão utilizar. Uhum. Sabe o que tem de interessante, Sargento Vanessa? Enfim, veículos de emergência, como destaquei aqui, não só os carros da Polícia Militar, mas as ambulâncias, os veículos do Corpo de Bombeiros. A gente vira e mexe por aí, aliás, tem sido muito comum, eu tenho visto isso de forma cada vez mais comum. Veículos civis, com sirenes no trânsito. Às vezes a gente fica na dúvida até, né? Porque às vezes é um carro da polícia, um carro descaracterizado, e com essa necessidade de se locomover com rapidez no trânsito, com agilidade, que está numa ocorrência ali específica, é um carro descaracterizado. E às vezes não, né? Porque tem tanta coisa estranha acontecendo, que às vezes é um carro fake mesmo. Como é que a gente tem que agir nessa condição? Então, justamente, nós temos, né, na Polícia Militar, a Polícia Civil também tem veículos oficiais que são descaracterizados. E o que eu aconselho, né, é dar a preferência, dar a passagem, porque naquele momento não é possível aos demais condutores identificar se realmente é um veículo de emergência em uma situação de urgência e necessitando desse deslocamento célere, ou se não é. Então, o mais viável, assim, seria conceder a passagem. Porque não é difícil alguém fazer um veículo fake, claro, né, descaracterizado, fazendo de conta que é um carro da polícia, com sirene, enfim, toda aquela pompa, né, de que é um carro em situação de emergência pedindo passagem. Vocês costumam flagrar esse tipo de situação, Vanessa? Quando verificam um carro, né, nessas condições, vocês vão checar para ver se é um carro da polícia, de fato, descaracterizado e tentar flagrar ali algum crime que venha sendo cometido? Sim, se a gente constatar de fato um veículo, ver que as características não são as características dos nossos veículos oficiais descaracterizados, a gente faz uma consulta via Copom para ver se é um veículo oficial. Após essa consulta, a gente verifica toda a condição do veículo regular, né? Tanto se não há queixa de furto, de roubo, referente a bloqueios, até mesmo por infrações de trânsito, e posterior, com cautela, a gente realiza a abordagem policial. Sim, mas é comum isso? A abordagem policial?
Não, é descobrir carros que são fake, que na verdade são o que a gente enfrenta no trânsito. Muitas vezes a gente tem dúvida, mas na dúvida abre passagem, porque certamente será um carro da Polícia Militar descaracterizado. Mas, como destaquei, né, tem muita gente aí que pode fazer coisas que a gente desconhece e na verdade, está abrindo passagem para uma situação que não que é indevida, né? Então, a gente realizando a abordagem, constatando que não trata-se de um veículo oficial, o procedimento correto na esfera administrativa é lavrar o auto de infração de trânsito, e na esfera penal, a condução ao distrito policial pela contravenção penal de direção perigosa. Então, a gente tem que adotar tanto as medidas administrativas quanto penais em desfavor desse condutor que está se usurpando de uma função que não é dele em um veículo que não é um veículo oficial e que não tem a prerrogativa, né, lá do artigo 29 do Código de Trânsito, inciso 7º, referente à circulação, parada e estacionamento. Sargento Criado, bom, olha, curso de direção defensiva, já falamos, e condução de veículos de emergência. Qual que é a diferença? O que tem de diferente, o que tem de semelhante aí entre essas duas coisas na condução das viaturas da Polícia Militar? Bom, a condução normal, normalmente é uma velocidade mais baixa, para a gente prestar atenção no que está acontecendo, né, ao redor, verificar pedestres, verificar comércios, né? A direção já de emergência, o próprio nome diz, né? Uma emergência, a gente precisa se deslocar um pouco mais rápido, né? Mas isso a gente não pode esquecer da distância de segmento, da frenagem, uma parada emergencial, né? Sempre tendo cautela, posicionando a viatura de forma correta na via, né? Usando o emprego da técnica que é passada, né? Então, é um pouco mais rápida, vamos dizer assim, né? A diferença das duas é mais ou menos isso aí. Eu já fiz essa pergunta por aqui, numa outra conversa que tivemos, e vou fazer agora novamente. Nós, motoristas, evidentemente, Sargento Criado, temos que abrir passagem para os veículos da Polícia Militar em emergência, com sirene, enfim, sob risco de sermos autuados se não fizermos desta forma. Agora, como a gente deve fazer para abrir essa passagem de forma segura? Porque a gente pode estar ali na faixa de pedestres, a gente tem que avançar para a faixa de pedestres, pode levar uma multa eletrônica sobre a faixa de pedestres, que é muito comum isso acontecer, tem que recorrer disso depois, fica difícil comprovar que você avançou a faixa por conta de uma viatura que estava ali pedindo passagem. Como é que a gente deve fazer? Bom, normalmente, o que acontece, né, nos corredores é o seguinte: a viatura vem com os sistemas de emergência ligado, né, o giroflex ligado, a sirene ligada. Não quer dizer que o condutor que vai à frente tenha que fazer uma manobra brusca ou atravessar um farol vermelho, por exemplo, por causa disso. Mas o que a gente quer dizer com a sirene ligada, com os dispositivos ligados, é que a gente tem uma prioridade ali na frente. Que assim que possível, o condutor abra espaço para a viatura passar. Entendeu? Não significa que ele precise causar um outro acidente devido a sirene estar ligada, né? É só para avisar que a gente precisa passar, né? Por algum motivo que seja aí, ao atendimento de ocorrência, alguém está precisando, né, da polícia e a gente precisa passar. Mas não quer dizer porque a gente fica numa saia justa ali, a gente sabe que tem que dar passagem. Você pode estar numa ocorrência com alguém, por exemplo, ferido dentro daquela viatura, precisando ir para o hospital, você pode estar indo para uma ocorrência, né? Então, a gente sabe, tudo pode estar acontecendo com aquela viatura naquele momento. E abrir a passagem, claro, é o dever de cada um, né? Então, a gente fica preocupado em fazer isso com segurança e não se prejudicar também por conta disso. Sim, tem essa preocupação, né? Nossos condutores aqui têm essa preocupação de fazer o atendimento com uma certa velocidade, porém, a gente também não pode esquecer dos demais condutores da via, né? Das divergências que a gente vai encontrar pela via, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Sargento Vanessa, a Polícia Militar realiza palestras sobre esse tema. Por exemplo, nas escolas, vocês vão falar sobre direção defensiva, direção emergencial. As crianças aprendem a respeito disso em algum momento? Sim, nós temos um trabalho que envolve as escolas também, né? Nós tínhamos antigamente, no 7º andar do antigo Detran, a Cidade Mirim. Meu pai, inclusive, serviu 30 anos na divisão de educação de trânsito.
e fazia parte da Cidade Mirim e do Clube do Bem-TV. Então, ele atendia as escolas municipais, estaduais, não somente em São Paulo, mas também nos outros municípios, né? A ideia era ensinar a criança a fazer a travessia correta da rua, as fases semafóricas e as palestras também para os adultos, né? Então, também hoje existe na Boa Vista, no Detran, a Escola Pública de Trânsito. E lá tem, inclusive, o curso de reciclagem para os condutores infratores, que é feito de forma gratuita também, né? Então, tem esse trabalho, não só nas escolas, como para os motoristas infratores também. São aqueles que perdem a carteira por excesso de pontuação e precisam fazer a reciclagem. Isso é feito lá na Rua Boa Vista, no Detran da Rua Boa Vista. Perfeitamente. Tem a reciclagem preventiva, né? Que é para aqueles condutores que exercem atividade remunerada, e tem a reciclagem para aqueles condutores que tiveram a suspensão do direito de dirigir. Sargento Criado, para você explicar aí para a gente, tem uma marcha acontecendo aí, né? A gente está ouvindo de fundo. Que treinamento é esse que está acontecendo agora? Que Na escola tem isso, né? É um horário específico para isso? O que está acontecendo? Isso. Normalmente agora eles vão entrar em forma, né? Estão dando fora de forma deles para entrar em aula, essas coisas, né? Unidade de escola tem isso aí, unidade escolar tem esse tipo de coisa, né? Então é início de aula agora, vai começar alguma coisa? Isso. Aí o grito de guerra seria da companhia, né? Sargento Vanessa, o policial que dirige a viatura, ele também vai paramentado, né, digamos assim, como o parceiro que está do lado. Ele está armado, ele tem outros equipamentos, ele não pode carregar isso porque isso atrapalha a condução. Como é que isso funciona? Porque na hora de desembarcar para uma ocorrência, tem que estar tudo em ordem ali, né? Justamente, o policial, ele tem que estar com o EPI completo, né? No caso, o colete, o cinturão preto com o armamento, algema, carregador, porque ele tem que estar pronto para agir em qualquer tipo de ocorrência, né? Então, ele estará conduzindo a viatura, embarcado, da mesma forma que estão os outros policiais. Nossa, mas para dirigir uma viatura assim, o treinamento, então, é vigoroso, né? Sim, eles são treinados, né? Tanto para utilizar o cinto de segurança, embarque, desembarque. A única exceção que tem é que o motorista da viatura, ele não utiliza arma longa. Então, ele vai estar só com a arma de porte no coldre, né? Com a arma coldreada e conduzindo a viatura. Mas, de restante, os equipamentos dele de proteção individual é igual aos demais integrantes da viatura. Mas há alguma adaptação específica na viatura, diferente dos carros normais, nossos, que a gente conhece, quanto ao cinto de segurança, porque ele é necessário, evidente, é obrigatório por lei, para que ele não atrapalhe numa necessidade rápida de desembarque? Tem alguma adaptação para isso? Não, é igual a qualquer carro comum. Isso, é igual a qualquer outro carro, né? Nós utilizamos aqui nas viaturas o cinto 3 pontos, que é o regulamentar pelo Código de Trânsito para qualquer veículo. Não tem nenhum tipo de adaptação para a viatura. Sargento Criado, e os carros, tem viaturas blindadas também, né? A condução de uma viatura blindada, como é que é? Bom, hoje na polícia a gente temos a Trailblazer, né? Que é um veículo blindado, né? A parte da frente e as laterais são blindadas. O que muda apenas é incluído 170 quilos a mais nesses veículos e não muda nada. Como a Vanessa falou, são veículos comuns, né, com a blindagem em cima. Essa blindagem são 3 materiais, né, tem o aço, a aramida e o vidro blindado, né, são utilizados nele. Você falou que não muda nada. Muda sim, sargento. 170 quilos a mais para carregar. Ele consegue carregar 570, né? No manual dele está escrito. Então, 170 não vai fazer diferença, por exemplo, numa frenagem, não vai fazer uma diferença para ele se deslocar, né? Não tem muita diferença, não. Numa curva em alta velocidade, o braço é outro, não? Não. Utilizando as técnicas, né, de ergonomia, você usando o quarto pedal ali, que é o pedal auxiliar, você consegue se acoplar na viatura, né? Consegue fazer a adaptação do homem à máquina, e você
consegue dirigir bem, não tem Tem um muita quarto diferença. pedal ali, então tem um segredo ali que a gente não conhece. Tem um quarto pedal. O quarto pedal, muita gente não conhece, né? Muito policial vem aqui e ele não conhece esse quarto pedal, mas é o pedal que está ali, que a gente fala, aquele apoio que tem ali do lado esquerdo, próximo ali, o pedal da É só para apoiar o pé, né? Isso. Para fazer a força ali com a perna. Vai fazer a força ali, para você ter a estabilidade da viatura, né? Você ter mais estabilidade da viatura. Então não muda muito, não. O que seria uma viatura ideal, Vânia? Fala, pode concluir. Não, hoje temos a Spin, né? Um carro menor nosso, Spin, temos a Duster e a Trailblazer. São as viaturas que nós temos hoje no patrulhamento aí, né? Sendo que a Trailblazer é a única viatura que tem o 4x4, né? A caixa alta, caixa baixa, né? Para entrar em um alagamento, algo parecido, seria a melhor, né? Deslocamento também é uma viatura muito boa. Acredito que a viatura que hoje a PM tem é uma viatura muito boa, né? Os testes que fizemos no 4x4 lá, uma viatura que tem tração, o controle de estabilidade, né? Uma viatura que tem bastante tecnologia a favor. As blindadas são de quais modelos, Sargento Criado? Sim, e essa 4x4, ela não está aí no dia a dia nas ruas, ela só é usada para situações específicas. Não, ela está no dia a dia nas ruas. Normalmente é em unidades especiais, né? Um BAEP, um choque, rota, normalmente são utilizados. Forças táticas, né? Que são unidades territoriais. Vanessa, o que seria uma viatura ideal na sua avaliação? Então, como o Sargento Criado respondeu com muita propriedade, né? As viaturas que nós temos, elas são excelentes para o serviço policial, mas eu entendo que um cinto de segurança com uma desativação um pouco mais fácil seria ideal, né? O cinto de segurança. Então, um cinto 4 pontos, um exemplo, né? O cinto de segurança 4 pontos com a desativação na altura do peito do policial militar, né? A desativação de forma que ele acione e desative o cinto e fique um pouco mais rápido o desembarque. Mas nós temos um procedimento operacional padrão referente à desativação do cinto de segurança que nós utilizamos, que é equipamento de segurança regulamentar de qualquer veículo. E a gente treinando, né, com o treinamento, a gente consegue desativar o cinto de segurança e desembarcar da viatura e estar pronto para qualquer atendimento de ocorrência em 3 segundos. Mas isso requer um treinamento do policial também, né? 3 segundos. Só isso. 3 segundos. Até menos, né? Até 3 segundos, né? Não são 3 segundos, até 3 segundos. Ou seja, é um desafio permanente o tempo inteiro, né? E estressante, né? Porque há aquela tensão permanente, né? Para se resolver tudo dentro da necessidade conforme ali, né? O que estiver ocorrendo. Sargento Vanessa, pergunta aqui da Valentina Moraes, ela está com a gente no Facebook. Para o PM, pergunta ela, para o PM ser promovido de cabo a primeiro sargento, é necessário ter feito cursos na Escola Superior de Soldados? Sim, né? Não há possibilidade do policial ser promovido de cabo a primeiro sargento. Ele é necessário, então, ele é cabo, né? Ele vai fazer o curso de formação de sargentos, que é realizado na Escola de Sargentos. É um curso que perdura por 9 meses. Desses 9 meses, são 3 meses de aulas à distância, EAD, e 6 meses presencial. Posterior a isso, ele terá que ser promovido até a graduação de segundo sargento, quando o segundo sargento fazer um outro curso, que nós chamamos de curso de aperfeiçoamento de sargentos. Aí, posterior, com esse curso, ele consegue ser promovido a primeiro sargento. Demora um pouco. Sim, demora um pouco. Acho que a intenção aqui da pergunta da Valentina é porque ela pergunta se para ser promovido de cabo a primeiro sargento é necessário ter feito cursos na Escola Superior de Soldados. Sim, porque sempre vai precisar ter o curso que é feito lá no começo. E aí depois essas etapas todas que você destacou, que é a Escola Superior de Sargentos, e participar do concurso, tem tudo isso. Isso, justamente. Sargento Criado, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui participando, pergunta qual é a estimativa do número de PMs cursando faculdades e se o direito
é a área de maior interesse dos alunos? Bom, essa informação eu não tenho no momento, né? Eu posso dizer que há um grande número de policiais que frequentam o curso de Direito, né? Muitos já são formados, já trabalham dentro da instituição, né? E são formados na área de Direito. Agora, a quantidade específica, eu não tenho esses dados nesse momento, né? Inclusive, Sargento Vanessa destacou para a gente no início aqui da nossa conversa que é formada em Direito, né? Sim, isso aí. É isso, Vanessa? Positivo, sou formada em Você se Direito. formou em Direito depois que foi para a PM ou já tinha essa formação, já era bacharel em Direito antes? Eu me formei depois, eu me formei em 2011, eu ingressei na PM em 2001. E certamente levada por isso, acho que está dentro aqui desse questionamento, né, do seu Jaime, né? Certamente, né, na polícia, atuando na polícia, quis conhecer, né, a operação do direito em razão do seu próprio ofício, né? Sim, é de suma importância, né? Porque nós somos responsáveis pela aplicação da lei. E para poder aplicar a lei com eficácia, a gente tem que conhecer bem a lei, né? Sim. Outro questionamento, Vanessa, tem movimentos, né, que são apreendidos pelos policiais para domínio de posição, segurança de grupo, enfim, como é que são esses movimentos? Como é que isso é treinado? Referente à condução de veículo? Referente à condução de veículo. Então, a condução de veículo, a gente sempre orienta os nossos policiais que o importante em qualquer ocorrência é o apoio chegar. Então, se o policial, durante o deslocamento, se envolver em outra ocorrência ou se tornar uma ocorrência, aquele apoio não vai chegar. Então, a cautela no deslocamento para o policial não virar uma ocorrência antes de chegar na ocorrência que ele pretende ir apoiar, né? Então, o policial militar, em regra do operacional, ele trabalha 12 horas por dia ou mais, né? Então, a gente treina as técnicas de ergonomia justamente para o policial estar sentado no banco no momento da condução de forma confortável, a pegada no volante, para ele pegar o volante de forma confortável, de forma correta, segurar o volante com as duas mãos, regular não somente o assento, mas o encosto das costas, o encosto da cabeça, utilização sempre do quarto pedal para ele estar firme conduzindo aquele veículo, e o porquê da importância principalmente do cinto de segurança, né? O cinto de segurança, não há dúvidas que ele salva a vida e que ele é o principal, na verdade, é um dos principais equipamentos obrigatórios do veículo. E o veículo oficial, a viatura policial, num deslocamento de emergência, ela estará numa velocidade diferenciada. Então, se envolver num acidente, os pontos de impacto, ou choque, ou a colisão, ou capotamento, é um acidente grave. Se o policial está usando o cinto de segurança, que não vai salvaguardar a vida dele. Se ele não tiver, ele pode ter graves ferimentos ou até mesmo óbito, né? Então, a gente frisa muito a parte do cinto. Sargento, criado a frota é sempre renovada de tempos em tempos, novos veículos surgem e aí vão sendo trocados. Vocês são consultados porque nada melhor do que conversar com quem usa os veículos para saber das necessidades, né? Vocês são consultados, como é que isso funciona? Quando há a necessidade de uma troca e a escolha de um novo modelo de veículo para a PM? Porque hoje em dia, o que acontece? A Polícia Militar faz a licitação, adquire os novos veículos e passa os policiais por treinamento, né? Que nem eu falei para você, a nova viatura, né? A viatura Trailblazer, a própria GM, ela passou por treinamento alguns policiais lá em Interlagos, mostrando, né, a viatura, o funcionamento da viatura. E toda vez que há uma renovação da frota, os veículos vêm para a gente estar passando, né, por testes, passando por treinamentos aqui na própria escola mesmo e em diversos outros locais para verificar a situação. E essas informações são repassadas aos nossos instrutores, né? E que vai passando a mensagem adiante, né? Uma forma de passar a comunicação adiante daquelas viaturas, né? Pessoal, nosso tempo esgotado, chegando aqui essa edição, ao final dessa edição do programa Gente que Fala. Você está com a palavra, criado, sua despedida, bem rapidinho. Bom, gostaria de agradecer a todos
né? E dizer que a Escola Superior de Soldados está de portas abertas, assim como a Polícia Militar. Precisando da gente, só procurar, a gente estamos aqui. Em QRV, sempre. QRV. Sargento Vanessa, suas despedidas, bem breve. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos meus familiares, os meus comandantes e agradecer a oportunidade de estar participando novamente do programa Gente que Fala. Obrigado pela presença de vocês. Vou finalizar aqui. Sargento Paula Vanessa dos Santos, primeiro Sargento Paula Vanessa dos Santos e primeiro Sargento Eduardo Criado, ambos da Escola Superior de Soldados, professores, nessa conversa aqui com a gente dentro desta edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Um agradecimento a vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, Sérgio Souza na gerência técnica da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na sequência musical Trianon até às 6 da tarde. Depois tem o Radar Paulista, apresentado pelo Renato Albuquerque, e agora o Eliezer Santos vem com as informações do trânsito, do rush, do horário do almoço, dessa sexta-feira, chuvosa, às vezes chove, às vezes para. Ele vai tirar você aí dos congestionamentos pelas ruas e avenidas da capital paulista. Obrigado a todo mundo pela audiência, um bom final de semana a todos, a gente volta a se falar na segunda. Tchau, tchau.